Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho o método científico e origem da vida. Aí nesse momento que você está estudando em casa, aí você tem que prestar muita atenção, né? Se possível ver 2 vezes a mesma aula, né? Tem que se ter um cuidado um pouco maior quando se assistem essas aulas. Tudo jóia? Jóia? Bom, nós vamos trabalhar um pouquinho o método científico e a origem da vida, né? No primeiro momento, a gente vai ver uma situação de metodologia, de regras, né, de normas que se precisa para que se trabalhe esse método científico, né? Por exemplo, eu não posso do nada, né, pensar e formar uma teoria sobre o surgimento dessa larva aí dentro da goiaba, né? Então eu digo, eu tenho uma teoria sobre essa larva aí. Não, se a gente não faz, né, se a gente não cumpre regras, né, para a metodologia científica, a gente não pode simplesmente criar uma teoria. Então a gente tem aqui os 6 passos básicos aí, né? Vale lembrar que dentro de cada um podem ter ainda subtipos, né, subpassos aí dentro. Então a observação de um fato é o primeiro ponto. Tipo, aconteceu o fato biológico, nesse caso é a larva dentro da goiaba, né? Aí eu tenho a pergunta, né? Como que surgiu essa larva aí dentro? Então, a partir daí é que eu vou para a terceira etapa, que seriam as hipóteses. Eu vou pensar em 2 hipóteses aqui, tá? Nós vamos criar essas 2 hipóteses e vamos ver se alguma pode fechar com a experimentação que nós vamos fazer mais tarde, né? Pelo menos em teoria aqui, né? Então, para mim, uma primeira hipótese é a seguinte: as larvas se desenvolvem a partir das sementes. Então eu penso que algumas sementes originam larvas. Essa é uma das hipóteses que eu criei aqui. E a segunda hipótese é a seguinte: eu imagino que algum inseto, no momento da polinização, deposita ovos nas flores da goiabeira. Mais tarde, quando os frutos se desenvolvem, esses frutos englobam os ovos e, consequentemente, mais tarde englobam as larvas que surgem desses ovos. E quando a gente vai comer, tem larva ali dentro, já se alimentando, né, dessa matéria orgânica maravilhosa que tem ali. Tá? Então são 2 hipóteses: a hipótese do surgimento das sementes e a hipótese do inseto que deposita os ovos nas flores. Certo? Bom, posso ter outras hipóteses que até podem ser verdadeiras. Eu vou contar hoje com essas 2, tá? Agora nós vamos para o quarto momento, que é a experimentação controlada. Isso é importante vocês anotarem algumas coisas agora, tá? Prestem bem atenção. Um experimento controlado, ele depende de 2 tipos de grupos. Você precisa de um grupo chamado de grupo controle, vamos chamar ele de in natura, assim, vulgarmente, a gente vai deixar ele ao natural. E o outro grupo é o grupo experimental, que vai ser exposto à experimentação, à manipulação do cientista, né? Do pesquisador que está ali trabalhando em cima desse material. Então, o grupo controle e o grupo experimental. O que eu vou fazer? Vamos pegar a primeira hipótese, né? Que as sementes originam as larvas. Eu vou ficar apenas aplicando a ideia da observação. Eu posso deixar sementes com um meio de cultura adequado e vou observar se ao longo do tempo essas sementes originam larvas. Na verdade, eu posso até observar que elas originarão novas goiabas, né? Elas originarão plantas novas e não larvas de inseto. Então essa aqui estará descartada. Vejam agora a segunda. Como é que eu vou fazer essa experiência? Eu vou pegar a minha segunda hipótese, que é: eu acho que insetos depositam os ovos ali. O que eu posso fazer? Eu posso fazer de diversas maneiras. Eu vou pegar uma goiabeira e manter ela exposta, tá? In natura, que é o grupo controle. E vou pegar outra goiabeira e vou cercar ela, né? Vou deixar ela isolada de insetos. Se a polinização da goiabeira acontecer por vento, por exemplo, vamos imaginar essa situação, pode acontecer o fluxo do pólen ali e dar origem a frutos que, obviamente, se estiver isolada dos insetos, não terá larvas ali dentro. Então isso o que acontece? Isso comprova que a minha hipótese de que os insetos, ao polinizarem, depositam ali os ovos, ela é verdadeira. Eu vou ver mais tarde que os frutos derivados desse grupo experimental não terão larvas ali dentro. Então, eu passo para a minha conclusão. O que eu faço nessa conclusão? Eu coloco tudo o que aconteceu e eu crio, né, a minha conclusão explicando o que aconteceu no experimento que foi a partir desse grupo experimental comparado com o grupo controle. Aí é que eu tenho a teoria da larva na goiaba, né? Então agora eu posso dizer, eu tenho uma teoria sobre isso. Então se alguém algum dia perguntar por que as larvas estão na goiaba, aí eu posso dizer, eu tenho uma teoria.
Por quê? Porque eu passei por todos os experimentos e eu tenho certeza de que aquilo é verdadeiro. Tudo bem? Na ciência a gente discute assim. Bom, se a gente está no dia a dia, nas situações comuns, assim, né, muita gente diz, eu tenho uma teoria sobre isso, uma teoria sobre aquilo, mas na verdade, né, a gente só no dia a dia, né, no vulgar, pode fazer isso, porque na verdade na ciência não se pode ter uma teoria sem fazer experiência antes. Tudo certo? Bom, o que nós vamos ver agora? Eu quero mostrar para vocês, a partir desse método científico, as ideias de origem da vida. Esses são pontos importantes aqui, né, na origem da vida, a gente discutir em cima do método científico. Vocês vão ver frequentemente que pesquisadores aparecem, né? Aí esse pesquisador ele é corroborado, né? Por exemplo, alguém fortalece a teoria do cara ou vai contra a teoria do cara, né? Então a gente vai dar uma ideia nisso, né? Sempre levando em conta o método científico. Bom, aqui a gente tem algumas hipóteses dos primeiros seres vivos, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, ó. Tá ali embaixo, ó. Se você fosse procurar vida em outro planeta, que critérios usaria para considerar a possibilidade da vida? Bom, aqui a gente tem muitas coisas para levantar. Eu posso pensar que eu preciso de água para ter vida, eu preciso de elementos químicos diversos, magnésio, carbono, preciso de hidrogênio, eu preciso de nitrogênio, né? Eu posso pensar numa atmosfera ideal, né? A gente pode pensar em muita coisa para a possibilidade de vida em algum ambiente, seja na Terra ou fora da Terra, tá? Aqui você está vendo a árvore da vida, né? Então nós temos aqui o surgimento, imagine um surgimento, que nós vamos levantar as hipóteses daqui a pouco, né, de um primeiro ser, primeira célula, e ao longo dos milhões de anos de evolução, veja o que vai acontecendo, ela vai originando, né, estruturas cada vez mais complexas. Vejam que no topo aqui, ó, podemos dizer que no topo dessa árvore estão os seres de grande complexidade. Aqui no centro e na base estão os seres de maior simplicidade. Tudo bem? Beleza. Bom, nós vamos trabalhar algumas hipóteses mais prováveis que outras, né? Então essa, por exemplo, né, criação divina, o criacionismo, o que a gente tem para discutir sobre essa hipótese? Praticamente nada, pessoal, porque aqui envolve muita coisa, envolve religião, envolve experimentação científica que não tem como ser seguida, né? Porque no momento que você tem um ser superior, uma entidade que cria alguma coisa, né, não tem como você fazer experimento controlado. Eu não posso pegar um Deus, colocar no laboratório e exigir que ele crie um ser vivo ou que crie um planeta. Então não há como você fazer essa experiência. Como trata-se de muita crença aqui, então nós não vamos deixar essa situação ser levada para o lado científico. Mesmo que existam cientistas até que defendam lados do criacionismo que são mais cientificamente explicados, nos vestibulares, em provas que vocês fazem no geral, isso não será levado em consideração, tá? Porque envolve muito a ideia da falta da experimentação controlada. Esse é o maior problema de uma teoria religiosa que explique a origem dos seres vivos ou até mesmo a origem do planeta, a origem do universo. Tudo bem? Então a gente tem essa ideia geral. É a teoria do toque divino, ou seja, um Deus superior, onipotente, onipresente, criador de tudo, né, criou em um número X de dias, há tantos mil anos, né? Então nós temos algumas coisas que se pode levantar, que é o seguinte, o que vai contra a ciência, né, a respeito do criacionismo? Vocês vão pensar assim, qual é o tempo de vida, né, da Terra, né? Qual é o tempo que a Terra existe, né? Então algumas explicam que há 10 mil anos a Terra foi criada. Se nós temos fósseis aí de dinossauros, né, de 300 milhões de anos, de 250 milhões de anos, enfim, fósseis até de seres muito mais antigos, né, 800 milhões de anos, até de bilhões de anos, então não há como você fazer essa relação do tempo, tá bom? Então aqui a gente só cita, você conhece, sabe que né, mas não vai ser levado em consideração. Se a pergunta for por quê, então a ideia fundamental é, não há como você testar a hipótese de criação divina, tá? Bom, agora a gente entra num outro assunto, né, que é o panspermismo. Essa, gente, de todas das três principais que a gente vai discutir, essa é uma muito provável, né? Porque tem muitos grandes cientistas, pensadores renomados no mundo que acreditam, né? Qual é o princípio básico dela? Então vamos ler aqui junto. As moléculas precursoras da vida, esporos ou seres muito simples podem ter sido os precursores da vida na Terra. Então imaginem que chegou em meteoritos, né, chegaram em meteoritos precursores da vida aqui, ou até mesmo estruturas prontas que evoluíram aqui na Terra. A gente está falando de bilhões de anos atrás que isso aconteceu.
Então, a panspermia cósmica, hipótese cosmozoária ou até mesmo o panspermismo explica isso, que os seres eles descendem de outras estruturas extraterrestres, né, que chegaram aqui em meteoritos. Bom, agora vamos para aqueles pontos. Pode ser provada essa hipótese, ela tem como ser testada. Olha, se você pegar meteoritos e analisar algumas bases ali moleculares, você pode entender que tem moléculas ali, já se encontrou aminoácidos em meteoritos. Então imagine que se você tem aminoácido em meteorito, e a gente sabe que aminoácido é a molécula base para fazer as proteínas, né, e também são precursoras de muitas moléculas importantíssimas no corpo, né, você tem aí um fundamento interessante, tipo, como é que existe aminoácido aí fora no planeta, né, fora do planeta. Então tem uma coisa que fica instigando a gente em relação a isso. No século passado, se encontrou também algo semelhante a RNA em meteorito. Aí você imagina, né? Se eu tenho RNA ou algo semelhante a RNA em meteorito, né, tem alguma coisa aí fora que deixa a gente um pouco curioso, tá? Bom, vou mostrar para vocês umas imagens de meteoritos chegando aqui, para vocês terem uma ideia que hoje chega meteorito no planeta. Então imaginem há bilhões de anos atrás, há poucos bilhões de anos atrás, tomando por base que a Terra tem 4,5, um pouco mais, bilhões de anos. Imagina como não chegariam meteoritos nessa época, né? Se hoje ainda chegam com essa atmosfera atual, imagine há bilhões de anos. Então vocês vão dar uma olhadinha aí em dois vídeos que mostram meteoritos chegando na Terra, tá? Esse primeiro aí caiu na praia, olha só que interessante. Você está vendo aí chegando, ó, vai chegar agora, prestem bem atenção, olha que loucura isso aí, pessoal. Não é brincadeira isso aqui, tá? O que é sério é esse aqui, ó. Bom, aqui é um meteorito que caiu na Rússia, né? Que foi alguns anos atrás, vejam ele entrando aí na atmosfera do nosso planeta, dá essa luz bem forte, né? Também já caíram outros meteoritos na Rússia, também a Austrália, né? Vejam aqui de novo, ó, tá entrando lá no canto, ó. No canto esquerdo. Veja esse aqui que freio, o que ele achou que ia acontecer? Ele freou como se o meteoro não fosse atingir ele. Bom, a ideia é a seguinte, tem fundamento ou não tem fundamento essa hipótese? Claro que tem, né? Só que ela vai esbarrar um pouquinho na falta de comprovação após, né, essa chegada, né? Tipo, o que aconteceu depois, né? Chegaram moléculas aqui ou chegaram esporos aqui, o que aconteceu depois disso? Bom, quem explica um pouquinho melhor essa ideia de moléculas evoluindo, né, e dando origem a um primeiro ser mais tarde, né, é a hipótese de evolução molecular, que já eu vou te mostrar. Então vamos retomar aqui uma coisa. O criacionismo não pode ser testado, tá? Aí nós temos o panspermismo, que é uma hipótese com fundamento, é uma hipótese bem embasada e pode ser testada. Analisando meteoritos eu posso ver se tem alguma coisa ali, né? Tipo moléculas precursoras da vida, ok. Agora a gente vai entender um pouco mais como que essas moléculas podem ter evoluído. Só que a gente vai pegar uma terceira hipótese. Na verdade é uma hipótese que ela surgiu um pouco antes, tá? Os cientistas que acreditam muito no panspermismo, eles são uma corrente mais forte recentemente. Então tem muitos cientistas que levam em conta o panspermismo usando como base a hipótese lá da década de 20, né, de dois senhores chamados Oparin e Haldane. O que a gente pode pensar? Imagina que precursores da vida vieram em meteoritos, tá? Ponto. Agora a gente vai ver como que esses precursores da vida podem originar um primeiro ser vivo, entendeu? Então vamos pensar em moléculas que vieram em meteoritos, tá? Uma situação hipotética. Vieram moléculas em meteorito, tá? Agora, como que essas moléculas podem ter dado um primeiro ser vivo? Tudo bem? Vamos prestar bem atenção nesse ponto que eu fiz agora, tá? Se não entendeu muito bem, retoma, né? Volta ali um pouquinho, que a ideia é vocês relacionarem o panspermismo com a evolução molecular daqui a pouquinho. Tá bom? Então agora vamos passar para a terceira hipótese, esqueçam o panspermismo temporariamente e daqui a pouco vocês vão fazer essa relação. Tá? Bom, lá na década de 20, dois cientistas, aí, Oparin e Haldane, que estão eles, né, os dois senhores, eles criaram uma ideia de uma evolução química a partir de uma atmosfera primitiva, pouco tempo depois da formação da nossa Terra. Tá? É isso que nós vamos ter. Nessa imagem vocês estão vendo como que deveria ser o planeta pouco tempo depois de formação da Terra. Tá? Muito bem, temos aí a evolução de uma atmosfera,
Vamos pegar aqui, vamos marcar direitinho. Aqui estaria uma atmosfera primitiva com alguns gases mais importantes, né? Predominavam nessa atmosfera 4 gases, tá? O gás metano, o hidrogênio, a amônia e o vapor d'água. Havia uma discussão também entre eles, né, se fosse o CO2, se era o CO2 ou o metano, a fonte de carbono das moléculas mais complexas que essas. Tá? Então vejam que esses 4 gases aí, eles têm os 4 elementos muito importantes para a vida, que são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Aí imaginem que esse ambiente antigo, né, milhões de anos, bilhões de anos atrás, tinha atividades vulcânicas, né, era um ambiente quente, com chuvas, né, tempestades, descargas elétricas. Você pode ver aqui uma representação das descargas elétricas, um oceano primitivo aqui representado. Então as primeiras reações químicas começaram a acontecer favorecidas por essas descargas elétricas. Então as chuvas da época traziam moléculas resultantes dessas descargas elétricas e essas moléculas precursoras nessa atmosfera primitiva. Então essas moléculas mais simples começaram a originar moléculas um pouco mais complexas. Que tipos de moléculas a gente poderia citar? Olha, carboidratos simples, né? Como monossacarídeos com 3 carbonos, por exemplo. Né? Podemos pensar em aminoácidos de pequeno porte. Então essas moléculas começavam a se acumular nesses oceanos primordiais, nesses oceanos primitivos. Tá? Bom, mais tarde o que deve ter acontecido? Aglomerados dessas moléculas, aliás, cadeias dessas moléculas de aminoácidos, vamos pensar nos aminoácidos, poderiam dar origem a proteínas. Né? Porque já se teve experimento até na década de 50, lá em 1958, para ser mais específico, aquecimento de aminoácidos gera proteína. Então veja o que acontece. Se eu pensar que esses aminoácidos estão no oceano e um oceano quente, eu poderia ter proteínas mais tarde. Então essa ideia é interessante. Vejam que nós temos uma sequência. Atmosfera primitiva, descargas elétricas, reações químicas, chuvas, moléculas acumuladas nesse oceano primitivo e cada vez maior a complexidade dessas moléculas. Vai ter um momento que nós temos um oceano cheio de moléculas orgânicas, predominantemente proteínas. Então imaginem aí que ao longo de muito tempo nós teríamos aglomerados dessas proteínas. Né? Esses aglomerados moleculares, proteicos principalmente, nós chamaremos agora de coacervados. Essa palavra significa agrupar, né? Coacervar é agrupar. Então aglomerar. Então os coacervados são aglomerados moleculares envoltos por água. Pensa assim, então em vários locais do oceano tu tem grupos de proteínas envoltos por água. Nós temos um modelo que mostra uma situação assim, simplificada do que seria um coacervado. Tá? Então aqui a gente tem as proteínas, né? Aí os aglomerados de proteínas, vejam aqui mais tarde, ó, aglomerados de proteínas envoltos por água. Então frequentemente nos oceanos se formaria isso aqui, ó, os aglomerados proteicos com água na volta. Né? Imagine aqui as gotículas de água, aqui as moléculas de proteína, tá? Essas maiorzinhas moléculas de proteína. Então nada impede desses coacervados se formarem e se desfazerem com frequência. Imagina que esse coacervado aqui se quebra e aí ele dá origem a 2 menores e assim sucessivamente. Agora pense, eu tenho água e tenho muita proteína. Imaginem mais tarde se tiver uma membrana na volta após o surgimento de algum controle metabólico. Então olha que interessante, nós temos água, temos proteína, temos um controlador metabólico. Até foi usado aí na época nucleoproteínas, né? Ou seja, algo, né, que é uma proteína especial ou várias proteínas especializadas, né, com uma possível atividade metabólica mais avançada. Assim, né? Então se eu tenho proteínas especializadas, né, um controle metabólico e uma membrana na volta de água e muitas proteínas internas, o que eu tenho? Na verdade eu tenho célula. Né? Então no momento que eu tenho água, proteína, controle metabólico, membrana, nós teríamos um primeiro ser vivo. Quanto tempo que a gente tem para isso? Bom, até poucos anos atrás há pouquíssimos anos, acho que 2, 3 anos atrás, estavam tentando fazer o modelo do coacervado, né? Tipo experimentação controlada, né? Tipo criar um coacervado em laboratório. Né? Até se quiserem dar uma pesquisada aí sobre isso, né? Eu até nem sei que fim levou essa experiência, mas estavam tentando fazer isso, porque é o grande problema, né? Será que realmente coacervados se criaram? É possível que isso tenha sido criado? Bom, nós vamos fazer um pequeno resumo da ideia dos caras, né? Então tu tem num primeiro momento aqui, ó,
uma sopa nutritiva primordial. A sopa primordial é esse material rico em substâncias orgânicas, esse oceano primitivo aí rico em moléculas, né? Mais tarde, o que deve ter surgido? Ó? As proteínas dissolvidas, né, formavam os coloides. Agora, vejam que esses coloides aí nos oceanos, eles vão originar os coacervados. Então, os coacervados, né, são os aglomerados de moléculas ali nos oceanos primitivos, né? Não esqueça nunca isso. Não confunda o coacervado com o primeiro ser vivo, tá? O coacervado não é um ser vivo, ele é um aglomerado molecular. Um outro ponto, depois que se formaram esses coacervados, em algum momento houve a captação de nucleoproteínas, né, que seriam proteínas com alguma atividade especializada, desenvolvida, né, mais ativa assim para controle metabólico, ou até mesmo o próprio controlador metabólico básico da célula, que nós sabemos que hoje são de dois tipos, né, o DNA, nas células no geral, né, aliás em todas as células, e o RNA, que também é possível acontecer controle em vírus, né? Então no momento que eu tenho englobamento de nucleoproteína, controle metabólico, o que eu falei mais? A membrana, né, tu tens a primeira célula. Tá? Bom, isso deve ter levado milhões de anos. O que se pode pensar é, isso tem fundamento? Em teoria tem. Se você pensar que as moléculas da atmosfera primitiva vão evoluindo e dando origem a moléculas mais complexas até que se chegue ao primeiro ser vivo. Tá? Esse é o ponto principal. Essa é a hipótese muito aceita pela imensa maioria da comunidade científica. Tá? Bom, aqui está um modelinho de funcionamento de um coacervado. Mas isso aqui, gente, não foi Oparin e Haldane que colocaram. Tá? A gente está colocando aqui uma coisa mais recente. Né? Então vejam bem, imagina que aqui é o coacervado. Esse coacervado ali, ó, ele tem a capacidade de absorver glicose do ambiente. Não necessariamente a glicose, pode ser outra. Né? Isso aqui é um modelo de alimentação do coacervado, que não é um ser vivo ainda. Então, a glicose seria absorvida, né, do oceano para dentro desse coacervado, e aí aqui dentro ela seria metabolizada. Vejam que tem aqui uma enzima já, né? Sabemos que, né, a maioria das enzimas é proteína, então como tem muita proteína aqui dentro, algumas proteínas seriam enzimas. Então ele absorveria a glicose, armazenaria essa glicose na forma de amido ou de outra molécula de maior peso. Ele poderia degradar essa molécula, né, com outras enzimas e gerar resíduos e liberar de novo para o oceano, que é o que muitas células nossas fazem, né? Você absorve, armazena, quebra e libera. Imagina o fígado, por exemplo, células do fígado absorvem glicose, armazenam glicogênio, quebram e liberam glicose de novo para o sangue. Esse é o funcionamento básico de uma célula hepática na questão de energia ali da glicose, tá? Então vejam que a ideia de captação, armazenamento, liberação, ela é plausível, né? É importante para a gente levar em conta um primeiro tipo de metabolismo de armazenamento e quebra, né? Hidrólise de moléculas de energia, tá? Bom, então essa é a ideia. O que nós vamos ver agora? Prestem atenção porque o experimento do Oparin e Haldane não foi feito por eles, né? Ele foi feito mais tarde por Stanley Miller e Harold Urey. Esses dois, principalmente Stanley Miller, eles fizeram um experimento controlado em laboratório, lá em 1953, a década de 50 do século XX é muito importante para a ciência, por esse evento, por descobertas de metabolismo, de síntese proteica, foi desvendado o DNA nessa época também, né? O formato helicoidal do DNA, então tem muita coisa importante no mundo acontecendo nessa época. Mas nessa questão da origem da vida, o Stanley Miller ele fez um experimento controlado da hipótese de Oparin e Haldane lá da década de 20. Vejam que sensacional que é isso aqui. Esse tubo ele tem uma representação de várias coisas que o Oparin e Haldane citaram lá na década de 20. Tipo, a atmosfera primitiva, né? Vocês podem ver aqui os gases, né? Eles colocaram os gases aqui da atmosfera primitiva, então aqui dentro desse tubo, nessa parte tinha metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, tá? Aqui era quando se colocava, né? O local onde se coloca a mistura de gases, então os gases acumulam-se aqui. Eletrodos conectados aqui forjavam, né, a descarga elétrica da época lá de bilhões de anos, tá? Bom, aqui havia uma condensação, e acumulariam-se aqui substâncias orgânicas, né? Tinha uma área de aquecimento, como eles diziam lá, que era quente o oceano. Então vejam que está tudo aqui explicado no experimento.
O que deve ter se formado aqui, pessoal? Nesse experimento foi encontrado aminoácido ali e poucas outras moléculas orgânicas, tá? Mas principalmente aqui saíram aminoácidos. Um dos aminoácidos foi a glicina, que é um aminoácido muito interessante, é o menor aminoácido de todos. Lembrando rapidamente, abrindo um parênteses aí, se quiserem anotar, o aminoácido ele tem um carbono central, né, que é um carbono alfa, para um lado tem um grupo carboxila, né, que é o C-OH, e para o outro lado tem um grupo amina, que é o NH2. Esse carbono alfa também tem um hidrogênio e um radical. Só que a glicina tem o radical hidrogênio, ou seja, é uma molécula bem simples que contém apenas os 4 elementos químicos da atmosfera primitiva que nós falamos, já que outros aminoácidos têm enxofre, né, por exemplo. Tá? Então, tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio e tem nitrogênio. Ou seja, resultado, ok, deu certo aquela ideia dos caras da atmosfera primitiva gerar moléculas orgânicas. Entendeu? Mais complexas que o metano que tinha na época, por exemplo. Entenderam? Bom, então, ó, Oparin e Haldane estavam certos? Estavam corretos? Olha, eles estavam, né? Pelo menos até o ponto dessa atmosfera gerar moléculas orgânicas, tá? Então, isso aqui foi a experimentação controlada da hipótese do Oparin e Haldane lá da década de 20. Tudo bem? Beleza. Bom, a gente vai ver agora um pouquinho do controle metabólico, né? Então, como é que seriam as primeiras células na questão do metabolismo? Então, eu quero que vocês façam um resumo aí. Peguem uma folha e criem um resuminho. Tu vai ter 2 linhas de pensamento, tá? Primeiro é a hipótese da primeira célula ter um metabolismo autotrófico, tá? Vamos deixar ela de lado um pouquinho. Segundo, a hipótese do metabolismo heterotrófico. Ou seja, os primeiros seres vivos, eles não eram capazes de fabricar o próprio alimento, eles eram seres heterotróficos que absorviam substâncias do ambiente e metabolizavam essas substâncias para gerar energia para eles, tá? Então a gente pensa que o primeiro ser deve ter sido heterótrofo. Era isso que o Oparin e o Haldane acreditavam, que os primeiros seres eram heterotróficos nesses oceanos primitivos, absorviam substâncias, metabolizavam essas substâncias, tá? Bom, que tipo de metabolismo eles deveriam ter para ser heterótrofos? Então eles deveriam fazer a fermentação alcoólica, que é um metabolismo relativamente simples, muito mais simples do que a respiração celular, né? Vocês vão ver futuramente a respiração celular aeróbia e anaeróbia, se já não viram em algum momento, né, em outros estudos que vocês fizeram, mas a respiração celular ela é bem mais complexa que uma fermentação para você metabolizar, catabolizar uma molécula orgânica. Além de ser mais rápida a fermentação, ela gera menos energia, mas ela também é muito importante para seres simples, né, que conseguem sobreviver apenas com pouca energia. Nós não conseguiríamos sobreviver apenas com fermentações, porque ela gera pouca energia, não teríamos toda essa atividade. Então a gente pensa assim, um ser primitivo deve ter sido fermentador e não deve ter sido respirador aeróbio. Tá legal? Bom, a fermentação alcoólica ela tem um caso interessantíssimo, ela libera o CO2 para a atmosfera. Mas, senhor, por que eu não penso na fermentação lática como primeiro metabolismo? Olha, a fermentação lática ela gera ácido lático apenas, ela não vai gerar um produto para a atmosfera que pudesse ser benéfico para um próximo ser ter se desenvolvido. Então a gente não vai pensar na fermentação lática agora, né? Pelo menos não se pensa nela. Então, os heterótrofos fermentadores liberariam o gás carbônico para a atmosfera. O que pensaremos agora? Quem que deve ter surgido depois e que usaria esse gás carbônico da atmosfera? E você pensa imediatamente na fotossíntese, né? Que a fotossíntese ela usa esse gás carbônico para fazer quem? Para fazer o oxigênio, não é isso? Então vejam uma ordem que praticamente todos os cientistas acreditam, né? Primeiro, né, se compararmos o autótrofo e o heterótrofo, deve ter vindo o heterótrofo fermentador e depois o autótrofo fotossintetizante. Porque ele usa um produto do heterótrofo fermentador, alcoólico, né? Bom, agora, veja a ordem. O autótrofo fotossintetizante libera o oxigênio, que o próximo ser deve ter capturado. Quem é o próximo ser que usa oxigênio? É o respirador aeróbio, que usa esse oxigênio para fazer energia. Então vejam que interessante, essa ordem ela deve ter acontecido. Primeiro veio o heterótrofo, anaeróbio, né, que não usa oxigênio. Depois veio o autótrofo fotossintetizante, ainda estamos numa vida anaeróbia, né? A partir do surgimento do oxigênio em maiores proporções na atmosfera, veio o metabolismo respiratório. E vejam que curioso,
é que a respiração celular continua liberando esse CO2. Então nós temos aí no ambiente dois momentos, né, dois pontos de liberação de gás carbônico para a atmosfera. E aqui vocês já podem ver aquela relação que se vê lá nos ciclos biogeoquímicos na matéria de ecologia, né? Você tem o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, né? Então isso é um ponto importante para você discutir mais tarde. Quando é que começaram a surgir esses equilíbrios atmosféricos onde um ser libera e o outro consome? É nessa época aqui que a gente está falando, né? Na época dos primeiros seres que estão se desenvolvendo. Tá? Bom, não esqueça esse detalhe aqui, ó. Essa vida que estamos falando até esse momento é uma vida anaeróbia. E esse oxigênio ele começou a se acumular em níveis maiores no planeta aí por volta de 2 bilhões de anos. Tá? Em que época que a gente está? Se quiserem marcar aí aproximadamente 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Esse é o momento que deve ter surgido o primeiro ser vivo. Já se tem até marcas em rochas disso. Tá? Então os primeiros seres devem ter surgido nessa época. Agora recentemente saiu um dado mais recente aí de 2 anos atrás. Estamos em 2020, então em 2018 saiu uma ideia de um ser de 3,8 bilhões de anos, tá? Então é essa época que a gente está. Então vejam que se a Terra começou a se formou 4,5 bilhões de anos, tu tens aí em torno de 700 milhões de anos para formar um primeiro ser vivo, tá? Bom, o que se discute mais nos últimos anos é a descoberta de seres que são primitivos, ainda existentes, do tipo procariotos, que são quimiosintetizantes, ou seja, são autótrofos, produzindo o próprio alimento através da quimiossíntese e não da fotossíntese. Então, se eu penso assim, ó, quem que deve ter sido o primeiro ser? Ele deve ter sido heterótrofo, de acordo com o Oparin e Haldane. Porém, discute-se nos últimos anos a possibilidade dos primeiros seres serem autótrofos quimiosintetizantes, porque eles são muito mais simples que os fotossintetizantes e produzem um próprio alimento, metabolizando esse alimento depois, que pode ser também na forma de fermentação alcoólica. Nada impede, ó, tomem cuidado, nada impede que o ser seja autótrofo e fermentador, tá? Na verdade, ele tinha que ser fermentador, ou é muito provável que tenha sido fermentador, porque se eu não tenho oxigênio nessa época aqui, que metabolismo que o autótrofo vai fazer? Então, ó, todos esses três aqui, ó, eles eram anaeróbios, eles eram fermentadores. Pouco provável respiradores anaeróbios, porque como eu disse antes, a respiração anaeróbia é um processo complexo, como é a respiração aeróbia, né? Então, tem como base isso, a fermentação é muito mais simples que qualquer respiração. Então, pensemos que esses seres antigos eram fermentadores, tá? É uma linha de pensamentos que eram seres que viviam em profundezas, né, que surgiram nas profundezas ou que surgiam em rochas. Vamos gravar esse nomezinho aqui, ó. Se eles surgiram em rochas, eles são quimiolito-autótrofos. Grava esse nome, tá? Então, eles eram quimiosintetizantes, lito, vivendo em rochas, fazendo seu próprio alimento. Tá bem? Ficou claro aí, então? Essa ordem, ela é uma ordem que praticamente ninguém discute, né? O que se discute é, primeiro foi o autótrofo quimiosintetizante ou foi o heterótrofo? Muitos pesquisadores acreditam que os primeiros foram autótrofos quimiosintetizantes. Agora, se a pergunta for na linha de pensamento do Oparin e Haldane, pense que eles foram heterotróficos. Tudo certo? Muito bem. Eu vou finalizar esse primeiro momento aqui, a gente vai dividir essa aula em 2 pontos. Então eu vou finalizar esse primeiro momento falando do controle metabólico. O que seria um controlador metabólico de uma vida primitiva, pessoal? Então a gente pensa nos 2 tipos de controladores principais que existem, né? O RNA, que tem capacidade de controle metabólico ou até de catalisar, né? Existem RNAs catalíticos que funcionam como enzimas, né? E o DNA, que é o mais importante mesmo, né? As células têm DNA como controle metabólico, sejam elas procariontes ou eucariontes, tá? Bom, aqui no canto vocês têm um modelinho simples do DNA e do RNA, tá? Então a hipótese do mundo de RNA diz que o RNA pode ter sido a primeira molécula da hereditariedade, né? A primeira molécula de controle metabólico de um organismo. Então vamos pensar em alguns eventos que devem ter determinado isso, né? Então vamos lá. Primeiro ponto é que deve ter se formado naquela sopa, dentro daquela estrutura de coacervado, um RNA primordial. Ou de qualquer outra estrutura primitiva, não necessariamente um coacervado, mas em algum momento teve uma estrutura primitiva que teve um controlador primordial RNA. Tá?
Bom, esse RNA ele seria capaz de provocar uma replicação, que a gente conhece muito a replicação de DNA, mas RNAs também podem fazer replicações, a gente pode pegar modelos diversos de vírus de RNAs que fazem isso. Tá? Então, o RNA catalítico deve ter provocado, em algum ponto, a replicação de RNA. Tá? Então, eu tenho RNA e tenho a produção de RNA dentro dessa estrutura primitiva. Tá? Esse RNA catalítico se chama ribosima. É fato, isso já comprovado, existem esses RNAs catalíticos. Tá? Bom, um terceiro ponto é que esse RNA, né, ele pode ser capaz de fazer proteínas diretamente. Então vejam, eu tenho um RNA primordial e aí eu tenho um RNA que faz RNA. Tá? Ou seja, eu tenho um RNA catalítico para produzir RNA. Muito bem. Só que esse RNA também dá origem à proteína, ou seja, ele é o controle metabólico, ele faz RNAs e ele faz proteínas, entendeu? Então, se eu quiser fazer um resuminho em casa, o que eu vou fazer? Coloque RNA bem no meio. Esse RNA dá origem a RNA, então uma seta para RNA, então escreva RNA, traço RNA, e RNA para o outro lado, traço proteína. Então RNA dá origem a RNA, RNA dá origem à proteína. Tudo certo? Muito bem. Um outro ponto é que esse RNA, em algum momento, deve ter sido capaz de fazer DNA e seguir fazendo proteínas. Então o que ele fez? O RNA no centro fez DNA e fez proteína. Essa é a ideia. Então começou a aparecer um DNA a partir do RNA. Poxa, mas isso é bizarro, é muita coincidência ter acontecido isso. Na verdade, nós temos alguns vírus, chamados de retrovírus, que fazem isso, só que dentro das células dos hospedeiros. Então, eles têm o seu RNA com enzimas que eles também já têm, eles fazem DNA a partir desses RNAs. E também produzem suas proteínas. É claro que, questão de vírus, eles usam o metabolismo hospedeiro, né? Mas nada impede que isso tenha acontecido. RNA é responsável pela síntese de DNA e também pela síntese de proteína. E para finalizar, o que aconteceu? Esse DNA que começou a ser produzido, ele passou a assumir o controle metabólico da célula. Então agora o que acontece na célula atual? DNA faz DNA, DNA faz RNA, RNA faz proteína. Então esse é o fechamento, ou seja, a primeira célula que teve DNA derivou, né, de células antigas que faziam RNAs a partir de RNAs, entendeu? É um ponto que se discute bastante. Essa hipótese é o mundo de RNA. Bom, vocês vão dar uma pausa agora, relaxar um pouquinho. Se quiserem assistir toda essa aula de novo, assistam. E vamos partir para a parte 2 dessa aula de origem da vida. Até mais!